Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Além da Lei, o seu podcast com grandes referências do mercado jurídico para falar sobre tudo, menos direito. Hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com o Bichara Neto, sócio do Bichara e Mota Advogados, botafoguense também, né? Pai de 3 filhos, não posso deixar de falar aqui que é botafoguense. Hoje a gente vai falar muito sobre o mercado esportivo, né? E eu também sou botafoguense, então é uma honra dupla ter você aqui hoje com a gente, Bichara. Obrigado por estar aqui. Que agradeço, Fernando. Bom dia, boa tarde para todos vocês aqui. É um prazer, obrigado por abrir o teu espaço aqui para a gente contar um pouco da nossa história. Prazer é meu, Bichara. Então vamos começar a contar um pouco dessa história, né? Vocês criaram aí, desbravaram o mercado de esportivo no Brasil, né? Meio que criaram o que é hoje conhecido como o direito desportivo. No começo tudo era mato, né? Não tinha nem a grama sintética, o tapetinho que tem hoje, né? Lá no Newton Santos, que se fala tanto desses gramados. Então, conta um pouco dessa história aí pra gente, Bichara. Pois é, a gente começou a escritório em 99. Eu comecei a escritório em 99 junto com outro sócio nosso. E eu era advogado de contencioso, né? A minha escola era contencioso de uma maneira geral. Eu comecei com o professor Sérgio Ferraz, trabalhei com ele 5 anos, fui aprendiz, fui sócio dele. A gente fazia muito questões de direito público, tribunais superiores, era uma advocacia tradicional, né? Raiz, né? Raiz, é. E quando, em 99, eu decidi abrir o escritório, me associei ao Leonardo Rezinski, que hoje é sócio de um outro grande escritório. E até que em 2001 a gente trouxe o Marcos Mota para fazer parte da nossa sociedade. O Mota ele tinha vindo de um mestrado na Inglaterra, só que ele era diretor de base do Flamengo quando ele foi fazer esse mestrado lá em Warwick. E nessa ocasião o Flamengo fez uma parceria com a ISL, era uma empresa de marketing esportivo suíça. E o Flamengo pedia que ele acompanhasse as negociações dessas tratativas lá na Suíça. E ali ele conheceu a FIFA era uma parceira da ISL, ele conheceu a FIFA e a FIFA estava passando nesse momento justamente pela transformação pós-caso Bosman. O caso Bosman, para quem não sabe, foi aquele caso que acabou com o Instituto do Passe na Europa, né? Então a comunidade europeia chamou a UEFA, chamou a FIFA e disse, olha, vocês precisam agora organizar os regulamentos e harmonizar os regulamentos a essa decisão Bosman. E a reboque disso veio logo depois a Lei Pelé no Brasil, que acabou com o passe também no Brasil. E os regulamentos estavam nascendo, as câmaras internas de resolução de disputas da FIFA. Para quem não entende, ninguém é mais dono do passe, né? Do passe do jogador. A partir daquele momento a gente passou a ter um mercado de jogadores propriamente, porque antigamente o contrato de trabalho terminava, mas o jogador continuava pertencendo por força do passe, continuava pertencendo ao clube, apesar dele não ter mais um vínculo de trabalho, um contrato de trabalho em vigor. Com o fim do passe, então, os jogadores passavam a ficar livres para serem negociados ao final dos seus contratos. Isso mudou a dinâmica do futebol na Europa e logo depois, aqui no Brasil, com a Lei Pelé, houve essa transformação. E isso estava acontecendo naquele momento em que, por sorte, o Mota estava ali na Suíça negociando os contratos do Flamengo 2001, com a ESL. 2000, provavelmente final de 99, 2000, por ali. Ele veio para o Brasil tentar desenvolver essa área num grande escritório aqui no Brasil, mas os clubes aqui não tinham dinheiro, estavam com a situação econômica já muito ruim, há 25 anos atrás, 26 anos atrás, e ele não conseguia ali tracionar. Eu chamei ele para vir para o escritório, a gente estava começando, era um escritório pequeno, era na Cinelândia, ali no centro do Rio de Janeiro, e ele se juntou e a partir daí a gente começou a desenvolver essa prática, né? Trabalhar para os clubes, para os agentes, principalmente os agentes de jogadores, sempre foram um manancial de grandes casos para o escritório, e os casos começaram a acontecer. A gente participou da primeira arbitragem no futebol, na Corte de Arbitragem do Esporte, o caso envolvendo o Felipe Maestro, né? O Felipe Loureiro, um jogador brasileiro, quando ele saiu do Galatasaray e veio jogar no Flamengo. Naquela ocasião houve um litígio na FIFA, a FIFA deu ganho de causa para o Felipe, o Flamengo tinha conseguido já a liberação dele da FIFA para vir jogar. O Flamengo não, ele conseguiu a liberação e veio jogar no Flamengo. E esse caso, os turcos do Galatasaray apelaram ao caso. Esse foi o primeiro caso, a primeira arbitragem do futebol. Depois dessa teve o caso do Dodô, que foi um caso de doping que aconteceu aqui no Brasil. Ele foi julgado pelo STJD e foi a primeira vez que a UADA apelou de uma decisão de um STJD. Foi um remédio que ele tomou por engano? Foi um suplemento de cafeína que o Botafogo dava para os jogadores, né, para recuperação muscular. Só que isso foi feito numa farmácia de manipulação e veio contaminado.
E aí ele acabou se contaminando com a substância. E assim foi o primeiro caso do doping de uma decisão passada por um órgão disciplinar nacional que também chegou à Corte de Arbitragem do Esporte. Então, por conta desses acasos da vida, né, a gente acabou participando desses leading cases, se a gente puder chamar assim, né? A gente foi precursor aí dessas questões, por sorte também de estar ali na hora certa, no lugar certo, né? E sorte e muita competência, né? Então, vocês desbravaram esse mercado. Hoje, os concorrentes, muitos foram alunos de vocês aí, né? Pô, naquela época, a gente não tinha... os regulamentos estavam sendo escritos, né? A gente ajudou as reformas da Lei Pelé, foram muitas reformas da Lei Pelé, e havia as comissões de reforma organizadas para tentar evoluir os ordenamentos, né? A gente pôde participar delas. A gente, durante muitos anos, assessorou a CBF na redação dos regulamentos dela também, regulamentos de transferência, regulamentos de agentes, a criação do acordo, vamos chamar assim, entre a CBF e o CBMA, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que previa que o CBMA fizesse a revisão das decisões passadas pelas câmaras internas de resolução de disputas da CBF. A gente teve parte nisso, o CBMA foi muito receptivo em criar, inclusive, um regulamento de arbitragem esportiva, e a gente teve a oportunidade de participar dessa transformação de mercado. E a gente, por conta disso, foi sempre muito chamado a dar aula, palestra, participar de eventos, e acabou que a gente, de certa forma, treinou a concorrência, né? Treinou a concorrência. Essa questão do escanteio, se o goleiro demorar, eu achei genial, né? O futebol é um esporte aí de centenas de anos e uma coisa tão simples, uma regra tão simples é tão funcional, né? Tão legal. A gente não participa da criação das regras do jogo, a gente cuida das regras fora de campo. Regras, né? Fora de campo. Mais as regras jurídicas, essas questões envolvendo as transferências dos atletas, a questão dos conflitos contratuais que muitas vezes acabam indo para as cortes, né? E hoje a gente tenta resolver muita coisa em arbitragem, né? Ou nas câmaras internas de resolução de disputas. É nessa parte que a gente tem uma contribuição maior a dar. Eu não jogo bola, sou pereba com a chuteira, com a bola no pé. Então, a minha contribuição é fora de campo. O Botafogo ele sofreu um pouquinho, né? Legal. Mas você estava falando da estratégia de vocês de desbravarem esse mercado que hoje expandiu muito, né? Ele foi para as vertentes das bets, né? Das apostas esportivas, que é um mercado que cresceu demais, agora está sendo regulado, tem desafios em relação a essa regulação. E vocês foram, de acordo com esses movimentos de mercado, também expandindo o escritório, aproveitando as oportunidades, né? Começaram nichado, uma estratégia muito interessante, né? Que eu vejo sendo vencedora em muitos escritórios, que é de começar nichado, vocês dominaram muito o mercado e a partir desse mercado vocês passaram a ter uma atuação full service para esse mercado, né? Trazendo sócios laterais de práticas que vocês não tinham não faziam tanto, trouxeram, viram que tinham demanda e hoje estão até expandindo para outros setores, né? Verdade. Eu acho que a sacada que a gente teve em algum momento da trajetória foi perceber o esporte como uma ferramenta, o esporte como entretenimento. Quando você vê esporte como entretenimento, você tem as arenas, você tem as ativações de marketing, você tem todo um ecossistema que gira ao redor do... Até no site de vocês colocam lá, né? Entretenimento, aí dentro então, disso tem as áreas. Eu acho que o nosso escritório hoje é um escritório que se especializou em esporte e entretenimento. A gente até cunhou uma expressão chamada Sportainment, né? Que isso está até registrado, essa expressão está registrada e é um pouco isso. A gente enxerga o esporte de uma maneira mais ampla. O escritório atua muito ativamente nas questões de audiovisual, nas questões comerciais, naming rights de estádio. Hoje a gente vai falar disso talvez mais à frente, a questão das SAFs também, que mobilizam diversas outras áreas do escritório, além daquela área que trata das questões de direito desportivo propriamente, né? Então, eu acho que essa percepção de ver o esporte de uma maneira mais ampla permitiu que a gente atacasse ali diversas frentes
diferentes e expandisse a nossa área de atuação. Né? Perfeito. Morumbis participaram. Morumbis foi um negócio uma muito emblemático. Sacada né? ótima. Sempre que eu estou em São Paulo, alguém faz uma brincadeira com o Morumbis. É muito boa. Muito boa, realmente. Mas então, dessa estratégia nichada, vocês começaram a atuar também em outras áreas, né? Essa de mercado de apostas esportivas, que é um mercado que está muito quente hoje no Brasil, né? E que foi regulado recentemente. Muito quente, a regulação está começando a acontecer, né? E o mercado já está sentindo as dores e as falhas da regulamentação, então a gente precisa ajustar a regulamentação de uma maneira muito contínua, né? Então, sem dúvida uma área hoje que está demandando muito tempo da equipe lá do escritório. A gente tem uma equipe especializada nesse segmento. Assim, isso eu acho que é um exemplo muito bom do que você está comentando, né? A gente tem um mercado completamente novo, um pouco parecido com aquele mercado de direito esportivo que a gente encontrou há 20 anos atrás, em que não tinha regulamentação e que a gente teve que pavimentar o caminho, né? Eu acho que com as apostas aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento semelhante. Eu falei da inovação em relação à marcação lá do escanteio, né? Se o goleiro demorar. E também isso que você está trazendo é uma super inovação, né? Dentro de um mercado mega tradicional, com 1.400.000 advogados, 100 mil escritórios, cara, vocês cunharam uma expressão, né, que remete a áreas que tem tudo a ver, mas que antes não era uma conexão clara, né, de esporte e entretenimento, que você tem um guarda-chuva em cima disso, você tem um baita mercado em cima disso, que vocês hoje estão explorando super bem numa frente de esporte, de direito esportivo, que é algo que vocês já dominam aí desde os anos 2000, né? E agora com esse mercado de apostas esportivas crescendo, esse mercado de entretenimento crescendo, que tem total conexão, e vocês já estão dentro desse ecossistema, né? Porque as apostas esportivas conectam, obviamente, com o futebol em grande escala. Uma né? fonte importantíssima de receita hoje para os clubes, os patrocínios e tudo mais. A gente vai começar a discutir a regulamentação. Lá na Inglaterra, eles estão querendo proibir as marcas das bets de patrocinar patrocínio master dos clubes e tudo mais. Aqui no Brasil já se começa a discutir isso, tentar limitar Tem algum clube hoje, marcas. Pelo menos na Série A, que não é por aposta esportiva? A minoria, é possível né? que sim, mas é provavelmente a minoria. Né? É uma minoria. Eu vejo realmente... É um mercado muito grande, né? Então, realmente, e o futebol é muito popular e as apostas hoje são apostas esportivas, né? O que a gente tem autorizado aqui. Então, sem dúvida, o futebol é o grande chamariz desse mercado, né? Nos clubes de futebol, os torcedores, esse é o foco. Que já tem polêmicas em torno dele, né? Com questões de manipulação, etc., né? Envolvendo jogadores. É uma coisa que a gente vai precisar amadurecer aí também nesse mercado. A integridade esportiva, ela tem que ser reforçada, né? A gente participou da criação há 2 anos da ABRADI, que é a Associação Brasileira de Integridade Esportiva. E tem operadores de aposta que são criadores, são fundadores dessa associação junto conosco. E a preocupação deles é justamente proteger o mercado, porque as casas de aposta são os maiores prejudicados quando existe uma manipulação de resultado. São elas que pagam aquela aposta corrompida, né? Então, o mercado, às vezes, não tem uma percepção muito clara disso, né? Você culpa, às vezes, a casa de apostas pelo aumento dos casos de manipulação, mas não é isso. Ela é quem paga no final. Então, ela é a maior interessada em impedir que isso... Está sendo utilizada como plataforma por quem está manipulando. Mal intencionado. Está manipulando, perfeito. E aí, quando a gente traz por um ponto de vista de gestão e de estratégia, né? Hoje você é o managing partner do escritório, mas também, e é interessante porque dentro das entrevistas que nós tivemos até então aqui no Além da Lei, você é o primeiro managing partner que nós trazemos para cá, e nós falamos, né, principalmente sobre gestão e business development na FGX, são os pilares que nós atuamos. Então, eu quero explorar um pouco mais dessa questão também, o que vocês têm feito, aí, o que você nessa cadeira de managing partner tem endereçado no escritório, já pensando, a gente estava falando sobre o desenvolvimento de novas lideranças, os próximos anos, já pensando no futuro do escritório, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Na verdade, nós temos uma sócia lá no escritório que é quem faz, às vezes, da sócia administradora, que é a Fernanda Moritz, está com a gente desde a fundação do escritório. Legal.
Mas eu participo também muito ativamente ainda e dedico muito do meu tempo a essa parte. E eu acho que assim, hoje, com 26 anos, a gente já está sempre preocupado com o futuro, né? Eu tenho um pouco dessa coisa de a gente ficar me preocupando com o que ainda não aconteceu, olhando para frente, diz o que a gente vai fazer agora e tal. E a questão da sucessão, embora a gente seja relativamente jovem ainda, espera ter bastante tempo de caminhada aí nesse mercado, a gente já começa a abrir espaço para que a turma que a gente está formando tenha para onde crescer, né? A gente não quer fazer sombra para eles. E a gente tem um perfil lá no escritório de, assim, a grande maioria dos integrantes foram formados lá com a gente. Legal. Então, a gente tem essa coisa de formar o talento e de reter o talento. Essa é uma preocupação que nós sempre tivemos. A gente tem uma cultura do escritório, a gente tem um ambiente de trabalho muito bom, assim, a gente dificilmente perde alguém que a gente formou para concorrência ou coisas assim. A gente está com o nosso time formado, unido, e algo do que a gente se orgulha de ter conseguido construir e fazer a retenção desses talentos lá com a gente, entendeu? E esse é um ponto super importante, né? Tivemos algumas movimentações no mercado essa semana, inclusive, né? Sócio vindo, grande escritório, puxando sócio de grande escritório, né? Sócios relevantes estavam há mais de década lá dentro. Então, esse é um ponto que eu acho que, assim, é óbvio que numa estratégia de crescimento, a vinda de sócios laterais, ela é necessária. Por vezes você não tem aquela área, né? Como é que você vai desenvolver internamente uma área de M&A se não tem ninguém dentro de casa que faça M&A? Você precisa trazer alguém de fora, isso vai ser necessário. Mas você conseguir construir essa cultura, reforçar e trazer alguém, quando trouxer, sempre também se preocupar que essa pessoa se adapte a essa cultura, né? Que reze a cartilha, digamos assim, porque senão acaba que você tem vários escritórios dentro de um só. Eu vejo isso muito no mercado, né? Você tem 5 áreas no escritório, você tem 5 escritórios totalmente diferentes. Com os puxadinhos, né? Exatamente. E por vezes até com centro de custo separado. Exato. E assim, cada um gera a sua equipe de um jeito e é totalmente diferente um jeito do outro. Exato. No final das contas, se você tá ali, cara, só para juntar, para dividir os custos, acaba que uma hora ou outra, no primeiro vento mais forte que bater, vai ter um desalinhamento, né? Então, essa parte de construção de cultura que eu acho super importante também, é uma estratégia e que o mercado vai precisar olhar cada vez mais para isso, né? Concordo. A gente não tem um escritório relativamente pequeno. Nós temos hoje em torno de 40 integrantes, equipe completa lá entre Rio e São Paulo, né? Com a concentração maior no Rio, mas sem dúvida uma preocupação nossa desde do D0, né? É preocupação em formação de cultura dentro do escritório. Eu acho que isso e tem sido fundamental para que a gente consiga manter uma coesão, um grupo unido e que trabalha rema na mesma direção. Acho que isso é talvez o segredo e o desafio de conseguir, apesar do crescimento, manter esse tipo de disciplina, né? De você conseguir ter o time remando junto, né? E mesmo as contratações laterais que vocês trouxeram, super encaixaram ali dentro da cultura. É difícil você contratar e você identificar. Você tem algum esforço de conseguir passar a tua cultura e impor aquela tua cultura, às vezes, aos hábitos do que estão vindo, dos que estão entrando, né? Dos que estão chegando. Então, mas da nossa parte tem sido bastante harmônica essa adaptação. Legal. Então, e aí, assim, eu conheço alguns dos sócios, né, e todos falam sobre o seu perfil. Cara, o Bishara, primeiro a chegar, último a sair, tá preocupado com todo mundo, tem uma relação boa aqui com todo mundo, cara super do bem, né? Então, esse exemplo também vem muito de vocês, né? Eu infelizmente não aprendi uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Eu só aprendi a do trabalho duro, entendeu? E eu gosto de trabalhar pela manhã, então eu gosto de madrugar, eu gosto de chegar cedo no escritório, durmo cedo também, então eu não sou mais o último a sair, tem uma turma que gosta de passar as noites lá. Esses horários do jogo Botafogo 9h30, quebra muito, né? Só dá para ver no máximo o primeiro tempo ali, né? Se tiver muito bom, a gente abre uma exceção, se for um jogo muito importante, né? Senão,
Mas é isso, eu acho que realmente a presença no escritório é importante. Eu talvez fique um pouco mais presente do que um pouco não, fico mais presente no escritório do que o Mota, né? O Mota é o artista, ele não para, tá? Ele vive nos aeroportos, ele passa muito mais tempo fora do escritório do que eu. Eu consigo, apesar de ter uma rotina de muita viagem também, eu consigo organizar ter uma disciplina um pouco maior dentro do escritório. Às vezes eu vejo o Mota correndo ali na orla. Ele está sempre correndo. Em algum lugar ele está correndo. Às vezes correndo literalmente, mas sempre correndo. Está sempre correndo. É muito bom. Então vocês dividem, mas assim, você tem o Mota que está muito ali da porta para fora, você da porta para dentro, mas a parte de captação os dois olham, né? Essa é uma questão. Sim, sem dúvida. Eu acho que a captação é um esforço comum, né? Eu acho que é uma obrigação de sócio, talvez, né? Como eu vejo. Eu acho que a captação é difícil você ter um sócio que não consiga captar e que consiga avançar, talvez, dentro da estrutura do escritório, da organização, né? e da hierarquia da societária, talvez se a gente puder chamar assim. Mas a gente tem ali esse trabalho de captar, e não só de captar os clientes novos, mas como de reter os clientes antigos, né? Eu acho que é um desafio duplo aí. Você não deixar desatendido aquele seu cliente que, de alguma maneira, chegou no escritório há algum tempo com você e hoje tem alguém da sua equipe atendendo. No começo, a gente procurava dar um atendimento personalíssimo a todos os clientes, mas com o crescimento, às vezes, acaba que você não consegue, fica impraticável você fazer isso. E é importante que quem esteja fazendo o atendimento tenha a mesma qualidade de entrega que você possuía, né? Então, eu acho que a formação de autoridade, a qualificação da nossa equipe e perceber que isso tem resultado na retenção do cliente é muito satisfatório, né? A gente percebe que com essa geração que está subindo aí, com a turma que a gente preparou, que a gente treinou, que a gente formou no escritório, a gente está conseguindo fazer o trabalho de manter o cliente satisfeito em casa e de ter tempo de poder sair a mercado para buscar os novos negócios, né? E a gente estava falando, né, sobre, inclusive, esse treinamento de geração de negócios para esses advogados sêniores, para essas pessoas que estão hoje subindo aí dentro do escritório, né? Que é algo que, por vezes, os sócios... que eu digo que você tem os sócios em tempo de guerra e em tempo de paz, né? Quando você tem uma captação muito farta vindo dos sócios, que é o caso de vocês, você acaba que, por vezes, ali, não precisa trazer... Não pode se acomodar, a mensagem não, pessoal, não precisa trazer... se preocupar em trazer cliente, não, a gente traz, o importante é atender e entregar para esse cliente. Mas não, vocês estão também capacitando essas pessoas para ter esse relacionamento, cuidar e reter esses clientes, mas também atuar na geração de novos negócios. E mais do que isso, talvez, Fernando, a gente tem o incentivo financeiro, entendeu? A gente tem uma política de remuneração agressiva para quem traz o cliente. Então, se você traz o cliente, você vai receber uma parcela considerável daquela receita que está vindo para o escritório. E esse talvez seja o maior incentivo, né? É a melhor mensagem que você passa. Eu vou te dar um fixo que você não vai passar fome, mas você também não vai ficar saciado e você vai ter apetite para caçar junto comigo de mercado. É isso. O Compensation System trazer essas alavancas para onde vocês querem direcionar, né? Que quando a gente vai pegar no mercado, né? Mercados mais maduros, mercado financeiro, mesmo outros mercados, a remuneração de executivos e sócios, ela é no máximo 50% fixo, né? Em geral, a maioria, mais do que 50%, é variável. E tem que ser assim, né? Tem que ter algum nível de risco, etc. Então, quando eu olho para esses movimentos de mercado, eu vejo sócios assim, vai trazer um sócio novo, mas é o quê? Cada 2 que eu trouxer, 1 eu coloco no bolso, mas tem um fixo alto, etc. Eu vejo, cara, esse negócio não vai parar de pé. Está sendo um pega para capar aqui que esse 2 para 1, etc. Cara, a margem, vamos lá, a margem do escritório, por vezes, é 30%, 40%. Quando consegue ser mais de 40%, né, já é super difícil ser mais do que isso. Então, assim, você vai trazer ali 50% para um sócio lateral, vai ficar com 50%, sendo que ele não tem o risco integral do negócio, ele vai vir
mais pela grana. Então, tem alguns movimentos, né, que São complexos. São complexos. Eu estou vendo muito mercado ir por essa linha, mas eu gosto desse direcionamento, né? Cara, que você trouxer aqui, é óbvio, a gente tem um orçamento para estruturar a área, a gente tem um valor fixo aqui, que não vai deixar ninguém na mão, mas o melhor aqui ele é o variável. É, né? Isso, a equipe, eu acho que a equipe incentivada tem que estar bem remunerada, né? Tem que estar se sentindo prestigiada e recompensada pelo trabalho. Então, assim, a gente procura ajustar a remuneração de forma que as pessoas, a equipe se encontre satisfeita e reconhecida, né? E você falou que estão fazendo também um trabalho para treinar essas pessoas nessa desenvolvimento de negócio. Desenvolvimento de negócio. Está procurando qualificar o pessoal para desenvolvimento de negócio, porque eu acho que faz parte do treinamento do sócio, de quem vai futuramente liderar um escritório de advocacia, né? É importante você conseguir manter a geração de negócios, né? Já pensando no desenvolvimento dessas novas lideranças, né? Correto. Porque quando você tem uma concentração de receita e você começa a olhar para isso muito perto da sucessão, é muito difícil de fazer esse movimento em poucos anos, né? Você precisa ali de pelo menos... Naturalmente aquilo ia entrando na cultura naturalmente do time, aquilo vai entrando na cultura do time. E aí, agora, trazendo essa questão para os mercados que vocês estão atuando e para, enfim, essa expansão que vocês fizeram, conta um pouco aí sobre o que vocês veem de futuro, a sua visão do mercado hoje, o que você enxerga de próximos passos. Fernando, acho que a gente está vivendo um momento muito especial do nosso mercado, porque assim, no esporte, no futebol brasileiro, se a gente olhar para o futebol, a gente teve a criação das ligas, né? A gente está tentando criar uma liga aqui no Brasil. Hoje há 2 grandes blocos comerciais tentando se fundir. É a Libra. A Libra e a Liga Forte União, a LFU. A gente teve a renovação dos contratos de televisão do futebol, que geraram um fluxo de receita novo também para os clubes. A gente teve a lei da SAF, a chegada de investimento estrangeiro, de investimento estrangeiro não só, de investimento externo no futebol. Então, a gente Quantos clubes hoje são SAF? Já tem eu não tenho essa estatística, mas tem um número, talvez uns 10 na Série A, talvez uns 8, uma coisa assim. Está chegando perto aí da metade, né? Tá. Experiências boas, outras nem com tanto sucesso assim, mas enfim, o mercado está aprendendo, né, a como fazer. Tem vários clubes que estão buscando essa transformação ainda, então o mercado ainda está muito aquecido. A gente já tem uma segunda onda de SAF sendo negociada. A gente teve o caso do Cruzeiro, que se transformou, já trocou de mãos e de maneira lucrativa para quem fez já teve liquidez, né? Ali. Pois é. Então, assim, o mercado, o futebol está passando... Esse mercado está passando por um momento muito especial, muito único, né? E a gente vê as arenas sendo construídas, o investimento chegando, a Lei Geral do Esporte. Agora embora a gente tenha ainda a Lei Pelé, a gente tem 2 leis gerais do esporte no Brasil, uma outra jabuticaba nossa, né? Mas a gente está convivendo com isso. Mas o mercado está se amadurecendo. Eu acho que com as SAFs a gente está tendo uma qualificação muito grande do mercado. Antigamente, hoje a gente tem os advogados de reestruturação participando da conversa, a gente tem os advogados de M&A participando da conversa, além dos advogados trabalhistas que sempre tiveram atuando nesse mercado, os advogados que se especializaram em direito desportivo propriamente estão ali também, mas a gente viu uma qualificação diferente chegando nesse mercado agora, né? Então, acho que o sarrafo está subindo, o mercado está se qualificando. Eu acho que a tendência é que a gente precise de cada vez mais de profissionais mais qualificados nesse segmento, né? E é impressionante essa evolução, né? Porque se você for pegar, não sei, 5, 10 anos atrás, não sei nem se muito, você tinha ali os clubes com a receita do ingresso e da televisão. Exato. Sendo que o ingresso, enfim, muitos nem tinham estádio, e a televisão basicamente era a Globo, né? Que tinha todo... fornecia ali. Você tem streaming, você tem outras fontes. Hoje você tem naming rights, você tem a questão das arenas, os clubes explorando muito mais isso, né? A questão
do marketing. Pô, o marketing do Botafogo não é porque o nosso time é genial. Eu acompanho lá o Instagram, uma coisa super engraçada, provocando agora o Fluminense. Exato. Então, assim, isso movimenta, né? Isso gera... Tem um outro nível mesmo de profissionalização no futebol. Muito grande. A gente percebe isso, assim... A gente brinca que quando a gente começou a participar das transferências de atletas no futebol há 20 e poucos anos, você tinha o representante dos clubes na mesa, o agente do jogador e um doleiro. Né? E hoje a FIFA tem os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, existe um sistema eletrônico de transferências, as contas são declaradas, de onde sai para onde entra. O mercado já se sofisticou nesse sentido de preservação da integridade do sistema. Né? E a gente tem cada vez mais esse aprimoramento do mercado. E essa sofisticação também reverbera no mercado jurídico, como você trouxe, né, de ter profissionais de outras áreas entrando nesse mercado, né, ter um nível de exigência maior. Você comentou, né, o escritório com 26 anos, com a lei da SAF, com esse boom da SAF, vocês começaram a fazer M&A, né? É um mercado muito criativo e que gera novas demandas o tempo todo. O tempo todo. Eu fazia contencioso em Tribunal de Justiça, STJ, Supremo. De repente eu comecei a fazer arbitragem. A gente, em 2003, o Supremo sequer tinha ainda aprovado as arbitragens aqui no Brasil, declarada a constitucionalidade da lei de arbitragem, e a gente já estava fazendo arbitragem na Suíça em matéria desportiva, né? Então, a gente estava fazendo arbitragem desde 2003, lá quando o mercado de arbitragem, o grande mercado de arbitragem aqui, ainda estava discutindo a constitucionalidade do sistema. Né? Foi interessante isso. E hoje a gente faz muita arbitragem. Agora eu me vejo envolvido em questões de societário, de M&A, que não eram a minha prática, e para isso a gente precisou trazer uma equipe para o escritório qualificada nessa área para poder nos ajudar a atender esses clientes. Né? A gente tem feito muito, a gente tem participado hoje das principais projetos de SAF aqui no país, o escritório está envolvido, e eu acho que ainda tem muito a se fazer nesse meio. Estão com a Eagle, né, do John Textor. Para minha felicidade. Para felicidade, né? A gente falou, deixou o Botafogo um pouco de lado esse ano, mas enfim, está com muito crédito. Está com muito crédito depois de 2024 com o Brasileiro e com a Libertadores. E próximos passos, estratégia do escritório aí para os próximos anos? Eu vejo conseguir manter a posição que a gente ocupa no mercado, talvez como nosso principal desafio. A concorrência cresce, a concorrência vem. A gente tem outras áreas para proteger, se a gente puder chamar assim, né, no mercado. E continuar correndo na frente e manter a posição de liderança do escritório nesse segmento. Eu acho que esse é o grande desafio. A qualificação e a chegada dessa segunda onda, digamos, de sócios que a gente está fazendo para que o escritório permaneça e se perpetue no tempo, a nossa vontade, minha e do Marcos, a gente tem isso muito claro, assim, de que o escritório não termine com a gente. Então, isso também, do lado de dentro de casa, é uma preocupação que vem ocupando aí uma parte do nosso tempo, e a gente vem se dedicando e investindo a qualificar todo mundo para que o escritório continue depois da gente, né? Pensando já nisso desde cedo, né? Isso é muito legal. É isso, a gente tem muito essa preocupação de, como eu disse antes, não fazer sombra para ninguém. A gente faz questão de qualificar, de botar embaixo do holofote o nosso sócio, o nosso associado, vai dar palestra, vai escrever artigo, vai viajar para fazer congresso, seminário para se qualificar. A gente não segura ninguém e não quer fazer sombra a ninguém. A gente bota todo mundo embaixo do sol ali, todo mundo tem que aparecer, brilhar, e o pessoal reage muito bem a isso, entendeu? Eles aceitam a responsabilidade e está todo mundo feliz, eu acho, com essa cultura. Esse é um ponto interessante, né? Eles aceitam a responsabilidade, eles também querem esse holofote, né? Mas muito também sendo incentivados ali com essa veia de vocês de nunca estarem acomodados, né? O tempo todo. Deu para ver que vocês são super criativos também, não só com Sportainment, né? Que vocês criaram, mas com tudo isso que está acontecendo no mercado, agora indo pro ramo de apostas esportivas. Sim. É engraçado que, claro, o futebol é muito charmoso, trabalhar com o esporte olímpico é muito interessante e tal. Quando a gente anuncia uma vaga lá no escritório, a gente recebe assim 200, 300, 400 currículos em 2 horas. A garotada é seduzida pelo esporte, trabalhar nas grandes transferências,
trabalhar na transferência do Neymar. Tá todo mundo, claro, que curte esporte, curte futebol, tá de olho ali. Então, a gente trabalha bem rede social também, tem essa questão de comunicação com o mercado, são ferramentas novas que estão disponíveis aí no mercado e que a gente tem que aprender a utilizar. Mas óbvio que isso é super importante, o site de vocês é muito legal, muito moderno, as redes sociais, as formas como vocês se comunicam. Isso gera um desejo do ponto de vista institucional, né? Mas também o que vocês fazem, as pessoas ali por trás, isso gera muito, a parte acadêmica, né, que vocês desenvolveram, isso também gera muito interesse das pessoas em trabalhar com vocês, né? Sim. Verdade. Então, vocês são professores, né? Dão aula aí sobre palestra, aula. A gente está sempre muito disponível para a parte acadêmica disso, também, né? E esse posicionamento, né? Você falou, advogado do Neymar, das principais SAFs, né? Esse posicionamento, como é que foi para vocês? É um público muito diferente, né? De nós, advogados. Então, como é que é se aproximar desse público? Tem, enfim, todo um linguajar próprio, né? A forma de atuar, porque como é que você se posiciona para ver assim, cara, esse aí não é um advogado formalzinho, engravatado, né? Talvez ele se assuste se você chegar lá com gravata, talvez se assuste, né? Então, como que é? Eu acho que tem um pouco dessa linguagem, mas a gente trabalha, quando você atende o jogador, né, o atleta, normalmente, na grande maioria das vezes, salvo raras exceções, você trabalha por intermédio do agente. É o agente que te procura, é o agente que te contrata. Então, o agente faz ali um pouco da interlocução junto com o advogado, entendeu? Mas, assim, com o tempo a gente aprendeu a trabalhar. Não adianta você gastar juridiquês, né? Às vezes a mensagem não vai ser transmitida da maneira mais clara, e a gente também não é nosso perfil mais. Geralmente os agentes que fazem essa interlocução ou tem casos que o jogador quer ali se meter também? Muitas vezes o jogador está na mesa, e precisa estar na mesa, ele tem que ter... Né, a gente já tem questões de doping, por exemplo, questões que você está lidando com, às vezes, o encerramento da carreira de um atleta, a depender da suspensão que ele vai receber. Né? Então, alguns são mais participativos ali, alguns são mais, outros são menos, alguns são mais instruídos, outros menos, e a gente vai lidando com a realidade de cada um, caso a caso ali, né? E o agente muitas vezes nos ajuda a fazer essa interlocução, mas não é problemático. E aí o posicionamento é através, né, dessa conexão com os próprios agentes. Mas não tem latim, não tem latim, não tem muito juridiquês, muita empolação, não. Não, é isso. Não, e esse posicionamento de vocês, até do lugar que vocês estão, a gente estava falando de vocês estarem no Jockey, né? Super curioso, não tem outros escritórios lá, um espaço que tem a ver com essa atmosfera, essa cultura que vocês construíram, né? Verdade, é um lugar agradável aqui no Rio de Janeiro, né? A gente mudou para lá no ano passado. A gente ficou durante mais de 20 anos no centro do Rio, né? Que era onde os escritórios de advocacia estavam até a pandemia, e depois da pandemia muita gente migrou para outras áreas. A gente inicialmente foi para o Leblon, o prédio onde a gente ocupava foi vendido e demolido, e a gente se mudou agora para a Gávea, ali no hipódromo da Gávea, um lugar excelente. A gente ocupa o prédio que é chamado como a antiga casa de apostas do Jockey Club. Eu brinco lá que a gente vai fazer os naming rights do escritório qualquer hora. Pegar uma bet dessa. Pegar uma bet. Tem história. É ótimo. História. A gente não precisa estar tão perto do fórum assim, então a gente pode se dar o luxo de vir para a Zona Sul, né? E aproveitar um pouco, trabalhar mais perto de casa. Trabalhar mais perto de casa. Isso não tem preço, realmente, né? Legal. Bichara, vamos agora para as perguntas, a gente chama pinga-fogo aqui, né? Perguntas de bate-pronto, né? O que você acha de crescer até certo ponto ou o céu é o limite? Não, acho que crescer até um certo ponto. Esse foi o nosso desafio, um desafio que a gente procura, às vezes, impedir o crescimento muito acelerado, né? Uma preocupação que a gente sempre teve, uma preocupação muito minha também. Em determinado momento do escritório, a gente trouxe uma sócia que tinha um cliente que queria desenvolver contencioso de massa lá em São Paulo. A gente precisou alugar mais espaço, precisou contratar a equipe, e foi uma experiência que não tinha nenhum tipo de harmonia com o que a gente fazia e que logo se mostrou uma decisão errada e o projeto não foi adiante. Então, assim, a gente procura criar a nossa equipe, dentro do possível formar os nossos profissionais ali dentro do escritório. Então, eu sou mais partidário
crescer até um certo limite, ou crescer com calma, né? E não acelerar muito esse processo de crescimento. Ou dar um passo maior que a perna. Ou ainda que ele seja, né, acelerado dentro de um caminho que vocês já estão planejados, já planejaram, estão confortáveis de trilhar. Esse é um ponto muito importante, né? Os escritórios, às vezes, assim, tem muito dinheiro na mesa, mas nem todo dinheiro você tem que pegar, alguns você tem que deixar ali mesmo, sim, né? É um outro tipo de advocacia, né, que demanda muito mais um uso de tecnologia. Você passa a ser uma empresa de tecnologia que presta serviço jurídico. Hoje, administrador de planilhas. Hoje os escritórios que trabalham com contencioso de massa são empresas, os melhores são empresas de tecnologia que prestam serviço jurídico, né? Por trás você tem um nível de tecnologia muito grande para você conseguir ter margem dentro desse cenário. Então, quando você vai para esse tipo de advocacia, né, sem ter essa experiência, né, a chance é difícil de dar certo. Exatamente. É a mesma coisa ao contrário, né? Escritórios que estão no contencioso que migram para áreas que são mais áreas assim sofisticadas, você tem uma questão também difícil de lidar. Verdade. Né? Então, respeitar esse posicionamento, olha, nós temos uma estratégia aqui, isso é algo que foi super importante aí para vocês. Vocês aprenderam isso aí também na marra. Já tem uns anos, é um erro que a gente acha que não vai cometer de novo. Legal. Bom, e captação, é dom ou obrigação? Acho que você já falou um pouco sobre isso, né? Eu acho que para o sócio é obrigação, né? Eu acho que você tem que, ainda que não seja um dom, você tem que procurar meios de se qualificar, aprender a fazer a menos que você tenha alguém que faça muito bem por você e que isso te mantenha numa posição de conforto. Se você conseguir encontrar esse caminho, excelente, né? Mas é aquilo que você falou sobre a forma de ganhar dinheiro. Não existe forma fácil. Muitas vezes você está dentro do escritório trabalhando duro, mas sem estar captando, né? Mas é que, enfim, eu acho que o Rainmaker é o cara que consegue, às vezes, ter a recompensa maior no final. Né? E você não acha, eu vejo essa situação muitas vezes, até na minha carreira, assim, não dentro, assim, como empreendedor, eu senti isso na pele. A pessoa responsável por trazer a receita, ela tem uma posição privilegiada, como você falou, e a pessoa que ela não traz, ela está numa posição ali frágil que, cara, a qualquer momento, num desalinhamento, em alguma coisa, como é que você sai daquilo, né? Vou montar o meu escritório, não tem cliente, vai ter que correr atrás do outro. Vou para um outro escritório, não tenho cliente, vou ter que começar ralando lá. Então, assim, é uma questão que... É um desafio, você tem que captar, é um desafio, tem que equilibrar, né? O que a gente chama de perfil de sócio completo, né? Você tem que, óbvio, entregar bem, ter um bom relacionamento com o cliente, mas você tem que olhar também para a captação, para a geração de negócio, construção de autoridade e também para a parte de gestão minimamente, né? Não pode permitir que o escritório seja ali, com certeza, uma bagunça. Pelo menos na sua área, você tem que garantir que você está utilizando ali as melhores práticas também. Você tem cara de ser uma pessoa bem organizada, né? Eu tenho quem me ajude a organizar. Tem quem te ajude. Tem essa sócia que faz esse trabalho muito bem. Muito bem. Eu podia ser mais organizado um pouco. Não é a minha melhor característica, mas eu me cerco de quem saiba. Muito bom, muito bom. E qual é a sua grande referência na advocacia, Bichara? Fernando, eu comecei a faculdade trabalhando com meu pai, que é advogado também. Hoje já está aposentado, e trabalhei logo depois que eu terminei a faculdade, me formei, eu fui trabalhar com o professor Sérgio Ferraz. Eu acho que é um dos maiores juristas que a gente tem aqui no país, é uma mente brilhante, uma pessoa formidável, foi meu mentor na advocacia, eu aprendi muito com ele. E talvez essa seja a minha principal referência. Né? Legal. E hoje, né, você passa isso também sendo mentor de muitos outros advogados nesse setor aí de direito desportivo, né? A gente procura estar disponível. Assim, né? Eu tenho a política de portas abertas o tempo todo. A gente recebe todo ano alguns estagiários lá no escritório, estagiários que vêm de cursos de pós-graduação na Europa. Tem pelo menos uns 4 cursos
na Europa que formam pós-graduação de advogados em direito esportivo, a gente recebe esses estagiários no escritório. É uma troca muito rica, vem gente do mundo todo, né, diversas nacionalidades. Muitos ficaram lá no escritório efetivados, hoje estão registrados na OAB, fazem parte do nosso time. Então, assim, eu acho são advogados brasileiros? São advogados estrangeiros que estão registrados na ordem como consultores em direito internacional, alguns são advogados já, têm OAB, mas enfim, e essa que troca vem é rica, para o Brasil, né? por conta da nossa experiência, nessa área de direito esportivo, né? Então, no final do curso, eles fazem um estágio, alguns sócios dão aula nesses cursos, e a gente recebe esses alunos no final do curso para um estágio profissional. Que legal, iniciativa 3 meses, interna de vocês. É uma iniciativa nossa já de muitos anos, né? A gente faz isso, faz parte do programa. Esses programas de pós-graduação, eles combinam com os escritórios, que os escritórios, dentro do possível, recebam alguns estagiários no final do curso, e a gente faz isso rotineiramente há mais de 15 anos. Que legal. Então, isso é rico para quem está aqui no escritório recebendo o advogado estrangeiro. A troca de conhecimento é interessante. Para o advogado estrangeiro, que às vezes não tem oportunidade, ainda não trabalhou com direito esportivo, chega lá no escritório e participa das operações mais bacanas do mercado de futebol, mercado de transferência, Jogos Olímpicos, disputas no CAIS, essas coisas de arbitragem. Então, o pessoal gosta muito, às vezes prorrogam o prazo do estágio aqui, pedem para ficar um pouco mais, alguns ficam e são efetivados aqui, acabam ficando com a gente. Então, isso tudo foi enriquecedor também para os dois lados, né? Tanto para nós que recebemos eles, advogados qualificados em outras jurisdições que vêm para cá, quanto para os nossos aqui também que estão convivendo com eles. Eu acho que é uma experiência rica. Sensacional, Bichara. A gente falou aqui sobre estratégia de expansão a partir de um nicho, a gente falou sobre o papel do sócio, a criatividade de vocês na geração de negócios, em criar, em gerar demanda, né? Não se contentar, o que a gente tem hoje de demanda no mercado, o mercado tem muita concorrência, etc., mas vocês geram demanda até hoje, inventando aí algumas áreas, né? E criando algumas formas. Então, assim, sensacional, muita admiração aí pela história de vocês, o que vocês construíram, muito legal. E se você quiser deixar aí uma mensagem para o pessoal, fica à vontade para a gente encerrar. Fernando, eu acho que trabalho duro sempre paga bem, sabe? Eu acho que você trabalhar, se dedicar, estudar, procurar sua qualificação. Eu acho que para quem está entrando nesse nosso segmento de mercado de esporte e entretenimento, o mercado está cheio de oportunidade. A gente está com as questões de integridade, com as questões de aposta, com a nova lei geral. A gente está com os clubes se transformando em SAF, se qualificando o corpo profissional deles. Então, acho que assim, para o meio jurídico, nesse nosso segmento, o campo está verde, sabe? Eu acho que para quem se qualifica, é tapetinho, vai jogar no tapetinho. Você tem toda a oportunidade de crescer e avançar nesse mercado. Buscar qualificação sempre, e eu acho que talvez esse seja o conselho que eu posso dar. Muito bom. E olha, daqui a uns anos a gente vai estar aí ouvindo de algumas pessoas, poxa, ouvi lá o podcast Além da Lei, comecei a explorar um pouco mais, a entender um pouco mais essa área, hoje estou atuando nessa área, mudou minha vida, e certamente você deve ouvir essas histórias aí com alguma frequência. Então, muito bom. É por isso que a gente está aqui, né? Isso aí, para a gente é um prazer. E quando a gente encontra esses exemplos assim, que dizem, poxa, eu ouvi o que você disse, a sua aula, a apresentação, e teve alguma utilidade, eu acho que é a maior recompensa que a gente pode esperar. Maior recompensa que a gente pode ter. Então, não poderíamos terminar de uma forma melhor. Muito obrigado aí a todos vocês que nos assistiram. Muito obrigado, Bichara, pela sua presença aqui. Foi uma conversa incrível. Esse podcast é oferecido pela FGX, empresa de referência em gestão e business development para escritórios de advocacia. Se vocês ainda não nos acompanham aqui, Spotify, YouTube, acompanhem por lá o Além da Lei. A gente está com muitos episódios aí para vir, com conversas incríveis como essa. Então, é isso. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.